Olá, sou o Luciano Soares e hoje então a gente vai aprender como construir rig, esqueleto para jogos. O esqueleto que a gente vai fazer aqui vai ser um esqueleto bem completo. Ele não é extremamente complexo, mas ele é bem completo para trabalhar com motores de jogos. Ele serve como uma boa base também para animação, mas ele é mais voltado para games mesmo. Até os nomes que a gente vai utilizar, a quantidade de controladores e de ossos já é bem própria para games. Aqui eu tenho um modelo uma versão aqui do motoqueiro fantasma, que nesse caso não é o motoqueiro fantasma, né? É o, sei lá, o motorista fantasma, do Robbie Reyes, se não me engano o nome dele, que é uma versão que até, se não me engano, agora está em seriados também. E é um modelo que é bacana, aqui ele está bem low poly, assim, né, próprio para trabalhar com game também. Ele está texturizado, eu fiz uma textura bem básica, não tem nada demais. E eu vou deixar esse aqui disponível para download, para que vocês possam utilizar o tutorial em cima do mesmo modelo que eu. Ele está com uma estrutura bem humana, apesar dele ser um pouco cartunesco, ele está com uma estrutura bem humana, então esse esqueleto que ele vai servir tanto para personagens mais cartoons quanto mais realistas, digamos assim, mas a estrutura base aqui é praticamente a mesma. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para construir um esqueleto de animação para games, a gente precisa de alguns orientadores que não podem, eles realmente têm que estar alinhados de uma maneira específica lá, para que não aconteça nenhum bug de rotação de ossos ao contrário, enfim, um monte de coisa aí. Quem joga FIFA já deve ter visto alguns erros de física bem absurdos que não por culpa dos desenvolvedores também às vezes acaba calculando alguma coisa errada e ele acaba bagunçando todo o jogo, né? Então, dentro do Blender nós temos um esqueleto pronto, que é o Armature, que é o que a gente não vai utilizar. Dentro do Blender a gente tem o Armature e deixa eu puxar ele aqui. Ele já vem prontinho, né, para trabalhar, digamos assim, com a mesma estrutura, quase a mesma estrutura que a gente está utilizando. Dá para utilizar? Dá. Eu não tenho hábito, não prefiro utilizar ele porque eu acho que acho não, né? Ele é mais voltado para animação. Ele tem uns controladores bem específicos para isso e ele cria também, ele gera uma quantidade de, de ossos e outras configurações que a gente não precisa, que só fica pesado à toa. Segundo, porque eu já tive problemas em alguns testes que eu fiz com ele, tanto na Unreal quanto na Unity, então a ideia é aprender a construir o esqueleto e não utilizar o que a gente já tem pronto. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou garantir que o meu personagem que ele esteja com a escala. Isso é primordial para trabalhar com games, né? Sempre que a gente for exportar um modelo 3D, seja esqueleto, personagem, cenário, qualquer coisa, ele tem que estar com a escala padronizada de 1 para 1. Isso garante que o meu modelo vai sair daqui e chegar lá com a mesma escala que eu trabalhei. Se eu tiver um modelo com a escala em 1 para 1 e, por exemplo, o esqueleto uma escala de 2 para 2, pode acontecer do esqueleto ter alguma configuração bizarra, ou o personagem ser esticado, ou o esqueleto não funcionar, acontece bugs mais variados. E uma coisa que é interessante também é deixar a rotação zerada, para que a gente não tenha risco também de chegar lá, na Unity ou na Unreal, importar o modelo virado do avesso. E daí a gente tem que ficar toda hora arrumando, isso não é legal. Então, se o meu modelo, por um acaso, não está com essa configuração de rotação zerada de escala de 1 para 1, eu posso dar um comando aqui em modo de objeto, Ctrl A, e zerar, aplicar, né, a rotação e a escala desse modelo aqui. Ele vai ficar, até deixa eu fazer o seguinte, eu vou rotacionar o meu de propósito e vou aplicar a escala. Ó, agora o padrão do meu objeto é o personagem inclinado, que no caso aqui, lógico que está errado, né? Mas só para mostrar. Então a primeira coisa é isso, ver se a escala e a rotação está zerada, se não estiver, modo de objeto, aplica a rotação e escala. Segunda coisa, agora eu vou construir o meu esqueleto. É importante que na concepção do esqueleto a gente deixe o ponto pivô bem orientado. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto pivô do meu personagem, ele está exatamente no centro, no marco 00 do Blender aqui. Então ele está bem zerado mesmo no na nossa 3D View. Eu tenho o hábito de fazer isso porque fica bem mais organizado também para mandar um modelo para fora, né? Exportar um modelo do Blender. Então, deixei meu ponto pivô do meu personagem zerado.
com o marco 0 do Blender. E a partir daqui eu vou colocar o meu cursor 3D para aquela posição, Shift S, cursor to center, ele fica bem zerado ali, e eu vou construir o primeiro bone, né, o primeiro controlador desse meu esqueleto. Eu posso tanto ir aqui no painel Create, ir lá na opção Armature, ou aqui por baixo também, ou então, como vocês preferirem. Criei um Armature, criei na verdade um single bone, né, ele criou um bone só, certo? O que acontece? Se eu pegar esse bone e movimentar ele no modo de objeto, eu posso acabar tirando, e provavelmente eu vou acabar tirando o ponto pivô dele do lugar. Então eu quero deixar o ponto pivô dele bem certinho aqui, mas eu preciso trazer esse esqueleto para cima. Por onde começar? Pelo tronco, pelas pernas, pela cabeça, tanto faz. Mas a hierarquia e o posicionamento final tem que ser igual, vou fazer aqui. Então eu prefiro começar pelo tronco, acho que é mais fácil e mais prático. Vou entrar em modo de objeto. Vou selecionar esse bone. Sempre que vocês forem selecionar o bone, cuidado. Eu posso pegar na cabeça do bone ou no tail, né, que a gente chama de cauda do bone. Então a orientação dele é sempre, o mais importante é essa parte mais gordinha aqui. E essa ponta mais fininha que seria a cauda, que é para onde o bone está sendo direcionado. Então esse aqui é carregado e esse aqui é o que carrega. Vou selecionar o meu bone inteiro e vou movimentar, tecla G, para cima. Só que eu não quero movimentar para cima e fazer o que eu estou fazendo agora. Eu quero movimentar somente no eixo Z. Então eu posso travar no eixo Z também. Vou colocar ele dentro do corpo, vou confirmar. O que acontece? Se eu for trabalhar agora para configurar esse esqueleto, vai ficar complicado, porque ele está dentro do corpo. Então eu vou, com o meu esqueleto selecionado, marcar aqui na opção do esqueleto o meu X-Ray. Ele vai ficar sempre por cima do meu objeto, independente de quantos objetos eu tenha ou de quantos ossos eu tenho. O esqueleto sempre vai se sobrepor ao meu modelo. Feito isso, eu vou puxar só a cabeça do bone, tecla G e tecla Z para travar no eixo Z, aqui para a parte da virilha, e depois eu vou puxar o tail dele para cá também. O que acontece? Na maioria das vezes a gente trabalha com 4 ossos para a coluna, porque a gente consegue ter a dobra do quadril, do abdômen, das costelas e às vezes até mesmo ter uma mobilidade um pouquinho melhor na cintura do personagem se a gente precisar. Depende muito do modelo. O padrão da Unity, por exemplo, é ter 4 ossos na coluna. Se fizer com 3 não tem problema, mas às vezes ele pode acabar tendo alguma deformação não muito específica. O da Unreal, o padrão dele é com 4 também, então é melhor trabalhar com ele desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com extrusões para criar outros esqueletos. Tenho 2 maneiras de fazer isso aqui. Eu prefiro trabalhar primeiro com a visão da esquerda, criar os ossos e depois arrumar ele na lateral. Então eu vou deixar mais ou menos aqui o que seria a região do quadril do personagem. Seleciona o tail, tecla E de extrusão, e vou trazer para cima. Quando eu trouxer para cima, ele traz com movimentação livre. Trava no eixo Z novamente, só apertar o Z. Trava no eixo Z. Vou trazer um pouco mais para cima e vou fazer isso mais 2 vezes. Tecla E de extrusão, tecla Z para travar no eixo Z, movimenta para cima. Tecla E de extrusão, Z do eixo Z, beleza. Então aqui eu tenho 4 ossos já orientados da maneira correta, que eu vou utilizar para fazer a coluna. Só habilitar isso aqui. Beleza, tive que travar aqui que começou uma obra aqui perto, se tiver muito barulho, tem muito o que fazer. Então o que acontece? Eu vou movimentar um pouco melhor para trabalhar com esses ossos aqui mais próximo do real. Então o que seria isso? Eu estou dando uma alterada aqui na disposição do início e do final dos ossos, porque como que funciona? Normalmente a gente tem um conjunto assim, ó. Esse osso maior ele representa o meu tórax,
O tórax é uma região onde a gente não tem mobilidade, né? A gente não consegue dobrar essa região central aqui do peito. Então, essa parte que seria referente à minha caixa torácica. Mais ou menos essa seria a ideia. E esses outros 3 ossos menores aqui para a gente poder movimentar o quadril e o abdômen de uma maneira mais realista. Eu estou olhando de frente, tá bacana. Vou passar para a câmera da visão lateral, visão da direita, tecla número 3 no teclado numérico. O que acontece? A minha coluna ela não está de acordo com a coluna do meu personagem. Então eu vou selecionar os pontos aqui, os tails e os heads, né, dos bones, e eu vou trabalhar com ele somente no eixo Y. Eu vou arrastar ele no eixo Y. Pode ser pelo controlador ou tecla G e Y para conseguir fazer isso aqui. Se eu travar no eixo Y, eu tenho certeza de que eu não estou bagunçando os meus ossos olhando de frente. Então, eles continuam orientados bem alinhados de frente, mas de lado eu consigo ter um acabamento melhor. Como é que funciona? Normalmente a gente faz essa curva aqui, essa dobra entre os ossos que eu estou fazendo, normalmente a gente faz de acordo com a coluna do personagem. A coluna nunca é reta, né? Quem tem a coluna muito reta justamente tem algum problema na coluna, porque o normal é ter essa curvinha aqui na região, principalmente da lombar aqui. Então, o quanto vai ser dobrado depende muito do personagem. Depende muito do estilo do personagem, se ele é cartoon, se ele é realista, se ele é feminino, se ele é masculino, se ele é forte, se ele é fraco, enfim. Depende muito da estrutura óssea do personagem e isso tem a ver com a concepção da ideia que a gente está criando. Então, realmente não tem regra. A única regra é que ele fique né, mais ou menos ali, na medida do possível, fazendo a curva de acordo com o corpo do personagem e que de frente ele fique bem alinhado. Isso é importante. Feito isso, a gente vai renomear, porque eu preciso saber desses nomes aqui para depois eu não ter problema no motor. Então eu posso renomear ele posso renomear realmente com qualquer nome, eu posso criar, mas eu já tenho um padrão de criar eles com os nomes corretos do motor, até para ficar mais organizado também. O legal de renomear é que a gente vai fazer um lado do esqueleto e depois a gente vai duplicar e ele vai passar os nomes invertidos, ou seja, aqui vai ser braço esquerdo e aqui vai ser braço direito. Ele renomeia o que é o lado esquerdo e direito sozinho, então é bacana. Eu posso correr, selecionar o bone, correr aqui para baixo no nosso painel direito aqui e renomear ele nessa região. Então eu tenho aqui o item selecionado e o armature, que é o nosso esqueleto como um todo, e o bone que eu estou especificamente selecionando agora. Ou aqui no nosso menu de ossos. Eu consigo renomear aqui também. Tanto faz, os dois funcionam exatamente do mesmo jeito. A gente vai renomear como? Esse osso aqui, esse é o osso hips, vai ser a nossa base da coluna, nosso quadril. Aqui a gente vai ter a espinha. Aqui vai ser a região do tórax. A Unity renomeia desse jeito, não estou criando, só estou reproduzindo a mesma base de nome que a Unity, por exemplo, reutiliza e a Unreal também. Então vamos chamar esse aqui de lower chest, aqui de upper chest. Opa. Não é interessante colocar espaços aqui, nem acentos, lógico, né? Porque a gente está trabalhando em inglês, então não é muito legal. Aqui pode colocar qualquer nome mesmo, tá? Ok, a coluna está pronta. A partir do osso da coluna, eu vou criar o osso do pescoço e da cabeça. Então eu estou olhando aqui de lado que já fica mais fácil, extrusão. Esse aqui vai ser o osso do pescoço, mais uma extrusão, o osso da cabeça. O osso da cabeça eu sempre tenho tendência a criar ele bem alinhado para eu saber o que é, digamos assim, qual que seria a posição base da cabeça, né? Quando que o personagem está olhando bem reto para frente. Dependendo do personagem também a gente pode inclinar mais ou menos, mas enfim. O osso do pescoço, vou chamar de neck. O osso da cabeça de head. Tá aqui. Quando a gente fala de personagens que têm alguma expressão facial, nesse caso aqui, fica meio esquisito porque ele tem uma máscara de metal que pega fogo, escambau de coisa. Então não tem tanta necessidade assim. Mas a gente pode criar também.
que muitas vezes acontece é ter mais um osso aqui para mandíbula. Não é regra e às vezes a gente nem utiliza, mas é interessante que ele exista em alguns casos. Como a gente está trabalhando aqui com um esqueleto para games e com um padrão de esqueleto da Unity da Unreal, seria até interessante fazer, mas não tem problema que a gente pega um outro personagem que tenha olhos e que tenha maxilar com uma musculatura bacana, assim, que tenha a expressão que a gente possa fazer. Aqui vai ficar meio sem graça. Então, tenho a minha cabeça, tenho o meu pescoço. Para fazer a parte das pernas e do braço, a gente tem que trabalhar com... A gente poderia fazer a extrusão para os dois lados, né, ao mesmo tempo, só que eu teria que renomear os dois lados. Isso não é interessante, dá um trabalho. Então, eu vou fazer um lado, vou renomear um lado e, como eu falei, eu vou replicar para o outro para que ele reproduza para mim. Vou começar pela perna, que é mais fácil. O que eu vou fazer, então? Eu vou duplicar esse osso aqui do nosso quadril. Selecionar o osso inteiro, Shift D. Aqui eu tenho uma cópia de um bone. Quando eu preciso inverter a posição dele, eu preciso que ele fique para baixo. Eu posso pegar a ponta do tail e passar para cá, posso pegar a ponta do head e passar para cá, ou eu posso selecionar meu osso inteiro e dar o comando Alt F, F de faca. Ele inverte para mim a direção do bone. Vou colocar esse bone mais ou menos aqui, mais ou menos na altura do quadril, onde fica a base do osso do quadril, é onde mais ou menos fica a base do osso da coxa. Uma coisa, não vai ter vínculo direto aqui, eu não preciso ter um osso fazendo uma ligação entre esses dois, porque a gente tem maneiras tão eficazes quanto fazer essa ligação. Então o que me importa aqui por enquanto é fazer o osso das pernas, os ossos das pernas. O que eu vou fazer? Esse osso aqui vai ser o osso do meu fêmur, então eu vou aumentar o tamanho dele até o joelho. Aqui a gente tem, até pela roupa dele, a gente tem um desenho do que seria o joelho. Importante criar personagens que tenham as pernas bem alinhadas, retinhas, assim, os braços até que não precisam tanto, mas as pernas é importante. Vocês vão entender o porquê depois, quando a gente for vincular o esqueleto e animar. Fica mais fácil e a probabilidade de dar algum problema dele andar com as pernas viradas é muito, muito, muito menor. Quase zero, eu diria. Então, com as pernas bem alinhadas fica mais fácil. Constrói o personagem mesmo que essa não seja a posição base, não tem problema. Depois a gente coloca ele na posição de animação base. Por enquanto a gente está construindo o esqueleto, a gente não pode confundir isso. Então, o osso do fêmur. Extrusão, eixo Z, até mais ou menos ali a canela dele. Vocês repararam que ela não fica bem no meio, né? Que não ficou muito bonito, não ficou bem no meio. Não tem problema. Eu posso pegar um pouquinho esse osso aqui inteiro, toda a minha perna, e puxar um pouquinho para o lado. Isso não vai dar problema de, por exemplo, mas está mais para o canto aqui, não está bem no centro. Não precisa fazer isso, não precisa centralizar tanto. O mais importante é que os ossos estejam bem alinhados. Na visão da lateral, eu vou colocar o meu osso, que seria mais ou menos o centro da parte da frente da coxa com a parte das costas. A pontinha do osso do joelho eu vou colocar na ponta do que seria a rótula do joelho. E esse tail aqui, que seria do meu tornozelo, eu vou deixar no meio da perna. Fica bem esquisito, porque aqui eu tenho mais da metade da perna dele para fora, ou melhor, desalinhado com o osso, que é uma parte da coxa também. Não tem problema, porque na verdade a leitura que o osso faz na maioria das vezes, e se ele não fizer a gente consegue corrigir isso de uma maneira fácil, é a região em que ele está atuando. Então essa região aqui é a região do bone da coxa e essa região aqui é a região do bone do que seria a canela. Vamos renomear esses ossos aqui. Esse aqui vai ser o upper leg. Esse aqui vai ser o lower leg. Detalhe, eu falei que a gente ia fazer um lado para replicar e ele arrumar para nós os nomes dos outros. Então, depois que eu colocar o nome, quando se trata de perna e braço, né, que tem lado esquerdo e direito, a gente vai colocar upper leg, ponto L maiúsculo. Muito importante, tem que ser L maiúsculo aqui, não pode ter nada depois desse L.
Aqui a mesma coisa, L, ponto L maiúsculo. Essa denominação vai garantir que quando eu duplicar, ele vai ficar ponto R. E daí, se eu precisar arrumar um osso, ele vai espelhar para o outro. Então, é isso que é importante. Continuando aqui a parte do pé, a gente vai fazer mais uma extrusão, mais ou menos em 45 graus, assim, até onde? Até onde começaria a ponta dos dedos. Então, essa região aqui seria o peito do pé e a região do tornozelo, e daqui para cá eu vou ter mais um bone. Então, aqui seria o pé, não tem problema dele não ficar pegando todo ali. Faço uma extrusão para frente aqui, vou deixar um pouquinho para fora para garantir que ele vai pegar toda a pontinha do pé. Então, aqui nosso pé, e aqui as pontas, né, os dedos da ponta do pé. É isso. O que acontece? Quando eu entro em modo de animação e eu pego esse bone aqui, o movimento ele está solto, esse aqui ele está solto. Se eu rotacionar minha coluna, nada acontece com as pernas. Porque agora, vou voltar para o Edit Mode, eu vou vincular esse bone da coxa com o bone do tronco. Seleciona sempre o filho primeiro, ou seja, o menos importante, a coxa, que vai ficar vinculada com a coluna. Seleciona a coxa, segura o Shift, seleciona também o nosso osso do quadril, Ctrl P de Parent e usa a opção Keep Offset. Keep Offset, ele cria um vínculo, tem uma linhazinha aqui que o personagem é... Ó, aqui dá pra ver agora. Tem uma linhazinha tracejada aqui. O que o Keep Offset faz? Quando eu vou para o modo de pose e eu rotaciono o meu osso pai, ele leva junto o osso da perna. Então significa que todo o esqueleto vai ficar vinculado na coluna, que é justamente a ideia. Agora eu vou fazer a parte dos braços. Posso fazer de várias maneiras. Eu vou pegar o osso da coxa, Shift D, vou colocar mais ou menos aqui na região da axila e vou puxar o tail dele para o que seria a região do cotovelo. O que é interessante normalmente nos personagens, a maioria dos personagens, essa linha aqui do que seria uma região onde seria o tronco e onde começa o ombro, é mais ou menos nessa região que tem que ficar a cabeça do bone do braço. Se ficar muito para dentro, ele pega muito do tronco quando a gente vai dobrar o braço. Se ficar muito para fora, ele não pega parte do tronco quando a gente vai dobrar o braço. Então, é interessante que ele fique no meio termo. Vou colocar mais ou menos aqui o nosso cotovelo, virar de lado, está desalinhado, depois a gente arruma. Uma coisa importante, vocês estão vendo que o osso, ele tem ele é como se fosse uma pirâmide, né? Olhando de frente, ele está bem alinhado. Olhando o meu osso aqui do braço, ele não está bem alinhado. Ele está um pouquinho rotacionado desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Só porque eu quero bagunçar, não consigo. Ele está um pouquinho torto, ele não está muito arrumado. Quando eu seleciono esse osso, se eu for aqui em cima no meu painel de transform, ele tem a opção Roll. Eu vou zerar essa rotação. Olha só o que acontece. Ele fica de um jeito, eu diria, bem esquisito. Então, esse roll aqui, ele nos garante que a gente deixe ele alinhado. O zero não significa que é o que a gente quer. Ele fica alinhado, né, conforme a nossa visualização. Aqui eu vou rotacionar ele um pouquinho para deixar ele... Ele estava em 34 ponto alguma coisa. Eu vou deixar ele... Ó, 37,5. Menos 37,5. Ó, ficou bom. Menos 37,5. Ele fica bem alinhado, como se eu tivesse com o osso do braço bem retinho. Assim como eu deixei a coluna aqui também. Vou pegar essa ponta aqui, extrusão. Até o pulso. Mais uma extrusão, que vai ser a palma da mão do nosso personagem. Reparem que eu ainda não estou fazendo os dedos, então é só a palma da mão. Vou renomear.
vou colocar como upper arm.l maiúsculo, lower arm.l maiúsculo, hand.l maiúsculo. Olhando de cima, está bem desalinhado. Então eu vou colocar esses ossos para dentro do que seria o braço do personagem. Como a roupa dele é preta, talvez não tenha sido muito feliz essa escolha. Como a roupa dele é preta, fica um pouquinho complicado. Então eu vou puxar aqui olhando a visão de cima. Aqui ele tem que ficar igual às pernas, né? Ele tem que ficar a partir do centro. Na região do cotovelo ele fica também na ponta. E na região do braço, melhor, do antebraço, ele vai tentar se alinhar com a mão do nosso personagem. Mais ou menos desse jeito aqui. Cuidem que vocês forem arrastar, é melhor trabalhar sempre com o eixo travado aqui no Y para não dar bagunça. É isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou vincular o meu braço no corpo. Só que aqui é interessante que eu tenha mais um bone, que é o bone que vai representar a clavícula. A clavícula, para quem não sabe, ela faz, na verdade, um movimento, ela nos ajuda a movimentar o braço acima dos ombros. Então, na verdade, se vocês encostarem na própria clavícula de vocês, na clavícula para rotação e a escápula para levantar o braço acima dos ombros. Então, esses dois ossos eles servem para que a gente possa rotacionar o nosso ombro plenamente. Se eu não tiver esse osso, vai ficar complicado de eu erguer os braços do personagem e fazer alguma pose muito específica. Então, eu posso duplicar até mesmo o osso aqui do tórax, aqui do nosso tórax. Shift D. E vou rotacionar esse cara no olho mesmo. O que eu quero? Eu quero que ele fique mais ou menos assim. Pode movimentar livremente esse aqui, não tem problema. Esse cara ele vai servir para que a gente consiga fazer essa clavícula. Logo, essa clavícula ela fica aqui no centro do corpo, ela fica bem quase para fora, né? A gente inclusive consegue enxergar aqui o ossinho, assim, o desenho que o ossinho faz. E essa parte aqui do tail ele fica bem no centro, quase alinhado com o braço. Então aqui vocês deixem bem no centro do corpo e esse aqui pode até desligar o X-ray para visualizar quando ele estiver quase saindo. Mais ou menos essa é a ideia. Vendo de lado, vai ficar mais ou menos assim, ó, meio que apontando para o ombro. E aqui fica praticamente no centro do corpo. Mais ou menos isso. O que acontece? O braço é preso na clavícula, a clavícula é presa no tronco. Então, seleciono o braço, depois a clavícula, Ctrl P, Keep Offset. Seleciono a clavícula, depois o peito, Ctrl P, Keep Offset. Não deem bola para onde as linhas ficam apontando, vai ficar mais ou menos assim, ó. Na verdade, ela cria sempre um vínculo do head do filho com o tail do pai. Então, não tem problema, fica meio esquisito, mas é assim mesmo. E por último, fazer agora os dedos. Qual é a maneira mais fácil de fazer os dedos? Pegar o osso da mão, que normalmente já tem a orientação que a gente precisa, os dedos aqui eles são todos bem alinhadinhos. Né? As mãos, por exemplo, os dedos não estão curvados assim, então estão bem alinhados, fica mais fácil de trabalhar. A gente vai duplicar o osso da mão para fazer um dedo, duplicar um dedo para fazer os outros. Peguei o osso da mão, Shift D. Aqui eu vou trabalhar no modo Warframe, vai me facilitar um pouco o trabalho. Pegar o osso e o que eu preciso? Eu preciso que ele fique alinhado. Agora eu vou trabalhar no modo sem textura, modo Solid. Eu preciso que o dedo fique desse jeito aqui. Ó. Precisa ficar na pontinha ali. Olhando de frente aqui, ele precisa ficar na base e na ponta do dedo. É chato de fazer isso, é um pouquinho chato realmente, mas ele precisa ficar alinhado. E eu preciso fazer isso para todos os dedos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar e vou arrumar eles com bastante paciência. Tem que ter paciência mesmo aqui. Legal ir desligando e ligando o X-Ray de vez em quando, para a gente saber se ele está realmente dentro do corpo ali, né? Dentro da região que compete aos dedos.
Aqui é mais trabalho do que técnica, digamos assim. Fica um pouquinho confuso. Por último aqui, dedo. Legal. É isso. Não se preocupe com a rotação, depois a gente vai arrumar de uma maneira bem mais dinâmica. Então temos, temos os dedos aí já postos. Eles não têm possibilidade de dobra ainda porque é um osso só, né? Então o que eu faço? Seleciona todos, tecla W e escolhemos a opção Subdivide. Ele vai cortar cada osso no meio. Não clica em nada. Aqui no canto esquerdo a gente tem a opção de subdivisão múltipla. E eu posso colocar, ao invés de um corte, né, em vez de uma subdivisão, posso colocar duas. Daí automaticamente a gente já vai ter, né, as falanges aí dos dedos bonitinhas. Um jeito bem mais rápido de fazer. Agora, eu vou pegar uma dessas e vou fazer o osso do polegar. O osso do polegar, como é que ele funciona, né? Ele tem um osso que na verdade fica bem escondido aqui dentro da palma da mão, um outro osso aqui e um outro osso aqui. Ele também tem 3 ossos, só que um fica escondido dentro da palma da mão praticamente. Então primeiro eu vou fazer a parte aqui dos ossos que estão fora. Seleciona, W, subdivide. E aqui eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vou fazer o seguinte, que é melhor. Fazer ele inteiro. Fica mais fácil. Agora sim. Subdivido. 2 cortes. Fica melhor fazer assim. Porque daí aqui eu tenho menos trabalho na hora de arrumar. Agora sim. Tenho os meus ossos. O que acontece? Esses ossos estão vinculados de uma maneira errada. Então, a hierarquia deles aqui está correta, mas eles têm que ficar vinculados na palma da mão. Não no pulso, como está acontecendo, eles estão lá no pulso. Então, seleciona as 5 bases dos dedos. Por último, o osso da mão. Ctrl P. Keep Offset. Vai ficar aqui na pontinha. Certo. E agora o trabalho chato, eu tenho que renomear esses ossos. Não é legal. Demora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada aqui, mas eu vou fazer um nome de cada bone para vocês entenderem. Vou dar uma acelerada nessa parte, eu acho, para ficar mais fácil de entender. Mas, o que a gente vai fazer? Ó? Por exemplo, esse aqui, esse index 1.L, esse aqui, index 2.L, e assim por diante, index 3.L. Esse é o dedo médio, .L. Vou começar a copiar, porque daí senão demora muito. 2.L. Esse aqui é o dedo anelar. Anelar 2.L. Anelar 3.L. Esse aqui é o aqui, gente, pink. É pink de rosa, pink de pequeno. Esse pink. Esse pink. Isso aí. E aqui que é o thumb. Então, thumb 1, 2, 3.
index 1, 2, 3, medium 1, 2, 3, ring 1, 2, 3, pinky 1, 2, 3, certo? Um número sempre antes do ponto. Fizemos a metade do nosso esqueleto. A partir daqui a gente pode replicar ele para o outro lado e já ajustar. A gente vai fazer isso agora e depois eu vou ter que cortar o vídeo que senão está muito longo. A gente vai passar ele, a gente vai criar os controladores. Então agora só para concluir o nosso esqueleto. O meu ponto pivô ele está bem orientado no centro do grid e o meu 3D cursor também. Isso é importante. Por quê? Eu vou selecionar todos os ossos que não pertencem à coluna, ou seja, todos os ossos mesmo, braços, dedos, tudo, clavícula, menos a coluna. Vou passar o meu trabalho aqui do ponto pivô para o 3D cursor, Shift D para duplicar, e ao invés de eu movimentar manualmente, eu não vou nem clicar em nada, eu vou apertar S de escala, X de eixo X, menos 1 no teclado numérico e apertar o Enter. O que acontece? Ele duplicou a partir do ponto pivô do 3D cursor e S de escala, X do eixo X, então ele vai replicar para esse lado aqui. Menos 1 ele inverte exatamente o que ele estava trabalhando. Um jeito bem mais rápido de fazer os dois lados do esqueleto. Por último, reparem que ele está com o nome aqui errado. A gente vai com esse lado aqui, que é a cópia selecionada, Armature. Perdi aqui. Sweet Names, cadê? Flip Names, aqui. Arm L, Arm R, Lower Arm M, L, R. Aqui a clavícula eu esqueci de renomear, então vou ter que renomear manualmente. Aqui a mão, tudo certinho. O único osso que deu errado foi a clavícula, que eu esqueci de renomear. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Tudo certinho. Os dedos também. Tudo certinho. Eu só esqueci a clavícula. Erro meu. Então eu vou renomear a clavícula agora e a gente segue no próximo vídeo para fazer os controladores. É isso.